Bora para uma atualização rápida do Banco do Brasil, que teve uma queda de 7% no preço das ações em apenas alguns minutos. O que houve, vou mostrar aqui para vocês. E será que esse é o momento de aproveitar ou ainda é hora de ficar longe? Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação, bora lá? E apenas para contextualizar, no dia 1º de agosto, nessa sexta-feira, em apenas questões de minutos, o Banco do Brasil teve uma queda de cerca de 6,5% entre as 3h30 e as 16 horas. Ele iniciou o pregão na casa dos 19,80 e fechou o pregão na casa dos 18,35. E para a gente entender um pouco mais o peso que houve nessa queda recente, percebam nessa reportagem falando sobre o desconto nas ações na faixa dos R$18. Então, o CEO da Elusaitas aponta que a instituição, o Banco do Brasil, viu evaporar 7,7 bilhões do seu valor de mercado em apenas um pregão, que terminou com um valor de mercado de 104 bilhões, cerca de 18,35 por ação. Então, o banco retornou aos patamares que não eram vistos desde 16 de janeiro de 2023, época em que era avaliada em 101,6 bilhões. E abre aspas, essa foi uma das maiores desvalorizações diárias em termos absolutos desde o início do atual ciclo político e econômico, superando inclusive perdas observadas durante eventos macroeconômicos recentes. E eu quero mostrar alguns gráficos que vão corroborar com essa visão do analista. E ele ainda revela que o pico de valor de mercado do BB foi em dia 6 de fevereiro de 2024, quando a instituição era avaliada em 107 bilhões. Desde então, a perda acumulada chega a cerca de 65 bilhões, um recuo de 18% em menos de 18 meses. E na visão do CEO, são 3 fatores determinantes que têm batido na cotação: a conjuntura política em Brasília, visto que 50% das ações do BB estão na mão do governo, elevação da taxa Selic a 15%, que aumenta o risco do calote, especialmente no agronegócio, e temores fiscais, visto que o risco sistêmico, que também impacta outras empresas do B3, caso as contas públicas não fechem. Porém, o maior peso que houve nessa queda de 7% foram os dados divulgados pelo Banco Central, o balancete das instituições. Então, o mercado utiliza esses dados para estimar os lucros trimestrais. Então, perceba que para maio de 2025, o Banco do Brasil deve ter lucrado cerca de 516 milhões, o Itaú 4,2 bilhões, Bradesco 2 bilhões, Santander 800 milhões. O que, comparando mês a mês, é uma queda de 70% e ano contra ano uma queda de 85%. E perceba essa estimativa abaixo, falando sobre o lucro do segundo TRI de 2025. Em abril, um lucro de 1,7 bilhão, em maio, 516 milhões e uma estimativa para junho de 1,3 bilhão, o que daria um total de lucro do segundo TRI de 2025 de 3,5 bilhões. E o lucro do segundo TRI de 2024 foi de 9,5 bilhões. Então, houve uma queda de 62%. Olhando por esse indicador, foi realmente uma queda muito substancial, porém essa é apenas uma projeção, e projeção não é certeza. E mais um ponto negativo que pode ter impactado foi a revisão negativa do pessoal da BTG Pactual, que revisou as suas estimativas, principalmente devido à deterioração persistente no agro, e o lucro por ação de 2025-2026 foi reduzido de 15% a 20%. Então agora o Banco BTG espera um lucro na casa dos 5 bilhões para o segundo TRI de 2025, com um ROI de 11,1 e de 23,5 bilhões em 2025 total, com um ROI de 12,5. E percebam que o lucro líquido de 2024 foi de 37,9 bilhões e com esse lucro líquido estimado para 2025 de 23,5 bilhões, teria uma queda de 38% ano contra ano, caso isso realmente se confirme. E o pessoal do BTG Pactual realmente acredita que será uma recuperação um pouco mais lenta. Percebam que o lucro líquido para 2025 esperado seria em torno de 23,5 bi. Para 2026, um lucro na casa dos 28 bilhões e para 2027, um lucro na casa dos 32 bilhões. E o dividend yield também ficaria baixo ainda para 2025 e 2026, na casa dos 5,5% e 6,8%. Apenas para 2027, que recuperaria bons patamares na casa dos 9,2%. E o preço sobre valor patrimonial
O BTG ainda espera que continue baixo em 0,6 para 2025, 0,5 para 2026 e 0,5 para 2027. Porém, vamos ver que ainda para 2025 já chegou nessa faixa entre 0,5 e 0,6. E eu já mostrei esse estudo em vídeos anteriores. Percebam que nos últimos 15 anos, analisando mais de 3.700 pregões, o Banco do Brasil ficou com um preço sobre valor patrimonial entre 0,6 e 0,7 em apenas 12,5% dos pregões. E atualmente o Banco do Brasil encontra-se com um preço sobre valor patrimonial de 0,58, então ele já atingiu a linha acima desta tabela, ou seja, em 0,77% dos pregões que o Banco do Brasil atingiu esse patamar. E agora, olhando um estudo mais ampliado, desde 2000, analisando cerca de 6.600 pregões, o Banco do Brasil ficou entre 0,6 e 0,7 de preço sobre valor patrimonial em 8,7% dos pregões e entre 0,5 e 0,6, que é a faixa atual do BB, em apenas 3,33% dos pregões. E percebam que se você tivesse comprado o Banco do Brasil entre 0,6 e 0,7 na faixa acima do que encontra-se atualmente, o retorno após 18 meses nos anos 2000 foi de 23%, na outra queda em 2001 de 23%, e em 2016 um retorno de 158%, em 2020 de 21%, em 2021 de 60% e em 2022 você teria tido um retorno de 63%. E após 3 anos, se você tivesse comprado nesses patamares entre 0,6 e 0,7, você teria um retorno de 85%, em 2001 de 336%, em 2016 de 269%, em 2020 de 113%, em 2021 de 155% e em 2022 de 72%. Então, aparentemente, pode estar se abrindo uma boa oportunidade de compra nesses valores. E perceba nesse gráfico onde eu relaciono o preço do Banco do Brasil pelo valor patrimonial e realmente nos últimos 20 anos não houveram tantas vezes em que aconteceu esse patamar em torno de 0,58. Está acontecendo agora, aconteceu em meados da pandemia entre 2020 e 2023, no auge da crise política em 2016, no impeachment da presidente, também chegou a cair nessa faixa e após esses períodos o banco teve uma valorização muito intensa e a gente tem que entender que essas quedas no Banco do Brasil, vez ou outra, vão acontecer, principalmente por ser uma empresa estatal, então ela é muito sensível aos rumores do mercado. Percebam que atualmente a queda encontra-se em torno de 37%, porém já houveram diversas quedas. Percebam que na pandemia chegou a cair mais de 55%, em 2018 também caiu 40%, em 2016 cerca de 60%, em meados de 2009 uma queda em torno de 63%. Então a gente tem que ter consciência que esse tipo de queda no Banco do Brasil são normais e isso pode ser uma boa janela de oportunidade. Agora falando um pouco dos pontos de atenção e o que eu pretendo fazer. Então percebam que hoje o BB detém 50% de fatia do mercado do agronegócio e 1/3 da carteira de crédito vem desse setor. Então ainda pode piorar um pouco mais antes de melhorar. Tem que ter ciência disso, porque às vezes você acha que chegou nos R$18 e é o fundo do poço e a cotação desce para 17, desce para 16, desce para 15 e aí você fica vidrado nos R$18 e acredita que essa seria a melhor das cotações. Porém, isso é renda variável e ainda pode piorar antes de melhorar. E eu quero mostrar alguns dados para quem tem visão de médio e longo prazo. Podem ser positivos essas quedas no Banco do Brasil e também aproveitar o momento, mas entender que os proventos devem diminuir antes de aumentar. Então, se você está comprando hoje o Banco do Brasil esperando receber 9, 10% de proventos, não tenha tanta certeza disso, porque conforme o pessoal do BTG Pactual e também as minhas estimativas, o dividend yield líquido do Banco do Brasil para 2025 deve ficar na casa entre 5% e 6% e apenas começar a melhorar em 2026 e 2027. E hoje a minha visão é de tentar aumentar minha posição no BB olhando para o futuro, porque olhando por dados estatísticos, esse tipo de indicador foram boas janelas de oportunidades para quem aproveitou e depois no longo prazo colheu os frutos.
e o mercado anda pregando um medo extremo aos acionistas do BB, mas percebam que isso já aconteceu outras vezes. Em 2012 e 2013, o lucro caiu cerca de 10% e logo se recuperou em 2014. Em 2016, uma queda de 38%, porém teve uma alta recuperação já para 2017. Em 2019 e 2020, uma queda de 22%, com recuperação para 2021. E olhando para 2024, o lucro líquido foi de 37,9 bilhões. Se o lucro líquido para 2025 for de 21 bilhões, pode haver uma queda de 45% na lucratividade. Então não é por acaso que o pessoal vem batendo na cotação do Banco do Brasil, porém o BB ainda pode se recuperar para os próximos anos. E fazendo uma estimativa de melhora para 2026, se você comprar nessa cotação de 18,35, está comprando com um preço sobre valor patrimonial de 0,58, e para 2026, se o Banco do Brasil conseguir se recuperar para um lucro líquido na casa dos 32 bilhões, você vai estar pegando um PL de 3,3, o que seria 50% abaixo das médias dos últimos 10 anos, e se o payout se recuperar aos 40%, o dividend yield bruto projetado fica na casa dos 12%, o que daria uma rentabilidade de IPCA mais 15,1%. Hoje a renda fixa está dando IPCA mais 7%, então se houver essa recuperação, o Banco do Brasil poderia ser uma ótima opção. E para finalizar, é o que eu sempre falo, pessoal, temos que tentar ser anticíclicos, ou seja, quando o mercado está numa euforia extrema, nós temos que ter uma certa cautela, e quando o mercado está pregando um medo excessivo, a gente tem que olhar para esse tipo de oportunidade. Percebam que para 2025 o Itaú subiu 36%, o Bradesco cerca de 33%, o Ibov uma alta de 10%, Santander uma alta de 8%, enquanto o Banco do Brasil, entre os bancões grandes, teve uma queda em torno de 20%. E se a gente olhar desde as máximas, a queda foi ainda maior. Então temos que ter cautela para que nesses momentos a gente tenha clareza para tentar enxergar a oportunidade. Mas me conta aqui, pessoal, o que vocês vão fazer nessa cotação? Ainda acreditam que vai descer um pouco mais antes de melhorar, ou já é hora de comprar? No mais, deixa um ótimo dia para vocês e um abraço.